Depois de 30 anos de atividade entre inúmeros álbuns, sucesso inquestionável e ocupando um grande espaço na música brasileira e também no imaginário de muita gente, fazendo parte da vida de muita gente, o Skank decidiu fazer sua turnê de despedida e se retirar dos palcos, pelo menos por hora. Eu estive no show de Recife e, como você viu aí no título e na capa, vou falar um pouco sobre um cara que também pra mim lá atrás me fez diferença, uma das primeiras bandas que eu comecei a curtir, enfim, do pop, do rock, das nacionais, foi o Skank. Várias músicas que fizeram diferença pra mim também, álbuns, e aí resolvi fazer até em tom de homenagem, é claro, apesar dos caras estarem todos em vida, ainda bem, e acredito que vão continuar fazendo som. Acredito até que não seja uma despedida definitiva, mas é nesse tom que eu resolvi gravar esse episódio do Repercuta Podcast, falando um pouco sobre o estilo de Haroldo Ferretti. Vamos lá, eu sou Jade Tavares, te agradeço pela presença por aqui em mais um episódio, e é isso, esse é o Repercuta Podcast. Repercuta. Essa turnê de despedida do Skank, ela foi idealizada ainda em 2019, quando a banda anunciou que encerraria suas atividades, ainda sem previsão de volta. Essa turnê seria realizada em 2020, mas a gente sabe como foi aquele ano, parece já tão longe, né, mas tão perto ao mesmo tempo. Estourou a pandemia do Covid-19, então muitas coisas não puderam acontecer. Então essa turnê acabou sendo adiada. 2022 pegou, de certa forma, um ritmo mais interessante e foi encerrada em março de 2023, com um show emblemático no estádio do Mineirão, lá em Belo Horizonte, a casa dos caras. Aqui em Recife, o show rolou no dia 15 de outubro, no Classic Hall, é uma casa de médio porte, de certa forma. Foi um sábado, eu estive lá, cheguei cedo, fiz questão de chegar cedo. E claro, além do desfile de hits, eu, como sempre, você que me acompanha sabe, não dou um pulo num show desse, fico só olhando pra bateria e é massa. Eu gosto de ver a feitura ali, ao vivo, na tua frente. E daí eu fiz uma breve pauta para falar o que é que me chamou a atenção, tentar fazer um raio-x do estilo do Haroldo. E eu vou usar também como auxiliar para algumas coisas que não deu para perceber lá num show, uma entrevista que eu também indico, uma entrevista que o Haroldo deu para o canal Café e Bateria. E algumas coisas que ele fala lá acabaram se conectando com o que eu tinha visto e tinha suspeitado durante o show. Para situar você, o Haroldo tá na banda desde o início. A banda, inclusive, não mudou de formação esse tempo todo. Os companheiros do Haroldo, o Samuel Rosa, o Henrique Portugal e o Lelo Zanetti. O Skank, dentro da linhagem sonora, eles tiveram uma mudança durante a carreira, que eu vou falar mais na frente, mas na linhagem dele, a gente tem o rock, o pop rock, o ska e o dance hall, além também de flertar com reggae em algumas gravações. Durante a carreira, eles gravaram com os selos Chaos, a Epic e também a Sony. O show aqui em Recife custou, se não tiver errado, de R$100, acho que foi esse o ingresso. Cheguei lá, tinha até 2 ativações também, tinha uma bateria, um baixo e uma guitarra para o pessoal tirar foto. Tirei foto lá na bateria, até postei na página do Instagram, na página do Repercuta no Instagram e no Facebook também. Tinha mais uma ativação lá para o pessoal tirar foto, que era tipo um balanço, algo desse tipo assim. E é isso, vou falar agora, entrar no show propriamente, e no estilo do Haroldo mais especificamente. De cara, o que eu curti logo quando entrei foi, eu não sou tão alto, então se eu ficasse, e a casa aqui, o Classic Hall, ela é meio que em decência, assim, ela meio que parece um teatro no sentido de tem largos degraus, mas também vai descendo. Então eu fiquei assim, ou eu vejo o show lá de trás e não vejo tanta coisa, mas consigo ver o palco, ou eu desço mais e aí a galera fica na minha frente. Mas de cara o que eu curti foi que tinha logo um praticável bem alto, dava pra ver a bateria de boa, a laranja Sparkle do Haroldo, aquela pele meio que como se fosse um funil, não, mas um loop, né, circular, a pele vermelha. Esse praticável alto ajudou demais para ver a performance, né? Para poder detalhar. E aí eu vou misturar as coisas técnicas com impressões e com o sentimento que eu tive, né? E que eu tenho com relação ao Haroldo desde sempre, desde novo, desde quando comecei a me interessar por música. E até antes também, ainda pirralho, de ver os clipes, de ver as apresentações, tocar nas novelas, as músicas. O Haroldo pra mim é aquele cara que toca com muita propriedade. Eu até lembrei de um show
que eu não estive lá. Esse foi... Eu vi 2 shows do Skank. Um no Carnaval, no Marco Zero aqui no Recife. Acho que antes da pandemia, se não tiver errado, foi 2019. Tomei uma chuva danada e praticamente não vi direito o show. Não deu pra ver muito bem o palco. E esse da despedida. Mas teve um no Festival de Inverno de Garanhuns. Garanhuns é uma cidade, pra você que não é daqui, é uma cidade do interior de Pernambuco. E todo ano a gente tem um festival de inverno, que é evento tradicional, muita banda grande passa por aqui. 2014 eu assisti pela TV o show deles e eu curtia muito, uma coisa logo no início. Eu lembro que uma das características que eu acho massa na Haroldo é essa coisa dele trocar. Nesse show de 2014 ele ficava trocando a condução, assim, ele é destro, mas ele ficava trocando pra mão esquerda de vez em quando e com muita acentuação com as 2 mãos no chimbal, assim. Isso de cara eu lembro que me chamou a atenção. E ele pra mim parece que tá tocando, assim, ele parece que tá fazendo outra coisa, assim. Tipo, os órgãos estão lá, estão movimentando braço e perna, e o rosto parece que ele, se ele botar um livro ali pra ele vai ler, sabe? Parece que ele tá fazendo outra coisa. E essa marca de utilizar bastante as 2 mãos marcando no chimbal, permaneceu, né? Permanece até hoje. Uma das coisas que mais me chamou a atenção também. E eu já quero entrar também em algumas músicas, alguns elementos que eu não tinha prestado atenção, ou que deixa passar, enfim. E que num show é possível prestar mais atenção nisso. Que é os usos dos beats, né? E tudo linkado, tudo no clique, tudo com metrônomo ali. Coisa que ele já falou também na entrevista lá do Café com Bateria. E aí, por exemplo, a música Esmola, ele usa esse beat. E o que eu acho foda é que o cara tá marcando a caixa junto com o beat, assim, é muito certinho, não deixa embolar nada, sabe? Não sai nenhum flan, sei lá, digamos, o beat tá lá, pré-gravado, ele toca em cima do mesmo jeitinho, sabe? Ao ponto de você ficar até na dúvida se realmente ele tá fazendo isso ou não, ou se é só ele ali, sabe? Ou se ele tá dublando, como se isso fosse possível, né? Em Esmola achei massa, porque em algum momento, foi o que eu senti, no final da música esse beat sai, essa programação sai, e aí só fica ele pra finalizar a música da forma que ele mais sentia vontade ali no feeling com a banda, né? Achei isso massa e isso você não percebe a transição, sabe? De uma parte pra outra. Eu vou passar o setlist também, mas estou pontuando algumas músicas que me chamaram a atenção lá na hora e que de cara eu anotei e disse, pô, isso aqui não posso deixar passar, vou levar pro Repercuta. A outra música é Apacato Cidadão, pra mim é uma assinatura do Haroldas e é uma assinatura do Skank, é a cara da banda, assim. É uma das coisas que ficam, assim, individualmente. Enquanto assinatura, pra mim, é uma das caras da banda, apesar de terem várias outras músicas e de terem músicas mais festivas, como essa, mas tem as baladas, enfim, juntando tudo, a época do ska no começo, mas se eu pudesse escolher algumas músicas, Pacato Cidadão estaria entre essas, assim, que é o puro Skank. Ele também usa um sino, mas eu achei massa porque tem muito elemento que ele usa no pad, então já tá ali programado, já tá ali salvo, né, configurado. Isso é ótimo para a estrada também, porque aí economiza peso também, né? E até para montagem é mais fácil você ter tudo no pad. Eu tô nesse processo, nessa transição para o pad também, e acabo dispensando vários instrumentos individuais de percussão porque eu já vou ter salvo ali. E isso fica muito mais rápido, muito mais fácil. Ressalto o controle de chimbal do Haroldo, eu acho que é um dos caras que, nesse quesito, pra mim é um dos que se destacam muito, assim, a forma de usar o chimbal, muito criativamente, sabe, muito bem controlado, porque é muito fácil você deixar um chimbal soar demais, sobrar demais. Ele pra mim é um dos exemplos de tocar miudinho, mas aí precisa de peso também, abre e tem peso, e é isso. Outra faixa presente no setlist, Canção Noturna, uma das que eu mais curto. Eu também tenho uma relação afetiva com essa música. Lembro da época lá do Ao Vivo em Ouro Preto, aquele CD ali eu ouvi pra cacete. Um destaque pra mim é a dinâmica baixa que o Haroldo utiliza nessa música, o que dá uma explosão muito foda assim entre a hora de você extravasar e a coisa mais sutil, né? E isso eu acho que até combina com a ambientação da música, que passa aquela ideia de calmaria, soturnez, sabe? De rua vazia, aquela coisa meio urbana. E outra característica importante do Haroldo que eu não poderia deixar passar, você pode prestar atenção aí, procurar qualquer vídeo, você vai sacar. Uma referência direta do Charlie Watts na performance do Haroldo, que é aquela coisa de você, no momento em que você tá no groove, e nesse momento em que você vai tocar a caixa, você não toca o chimbal, então a caixa ela fica destacada. É uma coisa típica do Charlie Watts e que vários outros bateristas aderiram, né? E eu também utilizo nas minhas bandas algumas vezes.
E aparentemente, pelo que eu percebi, o Haroldo usa isso, inclusive, eu não sei se é deliberado, eu não sei se ele percebe ou não, enfim, eu não sei se faz parte da composição, mas utiliza isso muito em músicas em que a dinâmica tá mais baixa também, e combina perfeitamente. Outra característica do Haroldo, e que eu percebi nesse show aqui de Recife, é quando a execução dele na bateria, ela tá colada, ele tá traduzindo em tambores o que algum outro instrumento está fazendo, ou até a voz, por exemplo. Então, se o Lelo puxa alguma coisa no baixo ali, ele, em alguns momentos, não sempre, isso é massa, porque dá um destaque daquela especialidade daquela música, né? Ele toca junto nos tambores o groove que o Lelo está fazendo. Algumas vezes a guitarra, ele cola a bateria em alguns outros instrumentos, em alguns momentos, e sai, sabe? Então eu acho massa. Eu tenho que destacar também a iluminação do show, a equipe de luz, que também destaca bastante e que contribui com a performance do Haroldo nos momentos mais calmos, nos momentos em que a luz fica mais baixa também. Não só com o Haroldo, né, mas da banda toda. Na hora das explosões, a luz vai junto, aquele caos, aquela pirotecnia, e faz também bastante diferença no impacto da performance. O figurino do Haroldo, normalmente, nunca vi nada diferente também, é um figurino básico, não é aquele baterista que usa roupa muito extravagante, é aquela roupa básica, sem estampa, e parece que é a mesma roupa que você vai ver ele na rua qualquer dia, assim. E outro elemento que eu achei massa no setlist, e que eu acho interessante no Haroldo, é que um mesmo set consegue perpassar por vários álbuns diferentes. Então, álbuns que ele utilizou elementos que só estavam naquele álbum, ele conseguiu adaptar bem, seja com o set de pratos, os tambores e também os pads, as programações, os loops. Ele conseguiu ter um meio caminho para cada fase da banda, que é necessária numa banda que tem tantos álbuns, e ainda mais no turnê de despedida, onde tem tanto apelo de tanta música, né? Se você pegar a fase escala lá no início, ele tem aqueles elementos na caixa mais seca, os pratos com sustain curto, mas também tem o peso no momento em que precisa de mais peso nas baladas, nos álbuns pós-Cosmotron. Cosmotron ele já é ano 2000, primeira década dos anos 2000, funciona muito bem nesses dois mundos, digamos assim. A pegada lounge do Haroldo em Balada do Amor Inabalável, muito massa, em que de certa forma o loop, o sample, ele protagoniza a parte rítmica dessa música. Ele praticamente vai ali só pontuando, e isso fica foda, assim, sabe, deixar a coisa acontecer também. Pra mim essa música ficou tipo tentando fazer uma definição aqui, ficou uma bossa lounge, digamos assim, porque em Balada do Amor Inabalável, no show daqui, pelo menos, ele não tocou caixa, por exemplo, só prato, foi só pontuação, que foi exatamente o que eu falei agora. E aí no show também teve um momento que a galera levou cartazes, e foi massa essa hora, pedindo músicas que não estavam no set, né? E aí uma delas foi Eu Disse a Ela, e aí eles puxaram numa boa, e numa hora dessa a bateria é importantíssima, né? Se o baterista não tá ligado, não tá à vontade, ou não tem o recurso necessário para aquele na hora, muitas vezes algum elemento, alguma parte da bateria que é necessária, mas o Haroldo puxou de vez, a galera curtiu pra caralho, e achei massa, isso tem que destacar isso também. Na música Te Ver, esse elemento do Charlie Watts que eu falei agora, também aparece muito destacado, onde a gente mais se destaca essa coisa de você, mais uma vez, você não tocar a nota no chimbal, normalmente tem que estar tocando na caixa. Então, digamos, vem ali e em alguma marcação de caixa, você muta o chimbal naturalmente. Outra música que também tem esse elemento do Watts é Acima do Sol. Pra mim é uma música que, em questão de introdução de bateria, é uma das mais marcantes da banda, com a performance do Haroldo, obviamente. O set do Haroldo, bumbo de 20 aparentemente, a pele eu já falei, aquela pele vermelhosa lá, com o nome da banda, um tom, acredito que de 12, um tom que não está acoplado no bumbo, mas está no instante, dedicada. E outra coisa que me chama a atenção, e também para mim é marca registrada do Haroldo, é em alguns trechos, principalmente em pontos das músicas, que ele curte utilizar o corpo da bateria, os tons e o surdo e tal. E isso a gente vê em várias músicas. Eu destaco aqui Mil Acasos, ele usa, mas você pode pegar também, por exemplo, Dois Rios, também tem trechos assim. Pós-refrão, assim, sabe? Pós-segundo refrão, digamos assim, ele entra num trecho diferente da música. A primeira metade do show foi mais porrada, foi as músicas mais pra cima, as mais rock and roll e com mais brasilidade, digamos assim. Então teve muita música dançante, pra galera curtir mesmo, dançar, entregar aquele show, né?
E principalmente as músicas que tem naipe de metal também, né? Que são as coisas mais porradeiras mesmo. Um destaque pra mim que eu achei foda lá na hora foi na canção Três Lados, que pra mim o Haroldo promove uma tempestade no palco. A prataria comendo solta. Nesse momento também tem um destaque do que eu falei da iluminação. A prataria comendo solta, microfonação muito boa assim dos tons e pratos, sabe? Aquela coisa muito bem escolhida a frequência. É coisa de quem tem noção do que tá fazendo exatamente. E por falar na prataria, aparentemente um chimbal de 15, uma condução de 20 ou de 18 até, mas acho que era de 20. Um crash de 20 e um crash grandão também e outro de 18. Ele usou também um splash de 10 lá do lado esquerdo dele, lá no canto. Você pode até ver nessa capinha aqui. E um China que acredito que seja de 20 também, grande. E que ele crasheia, ele ataca nesse China também. E por conta disso o China não tá na posição que normalmente o pessoal usa, né? Ele não tá usando o China de cabeça para baixo. Ele usa flat mesmo, ele usa na posição reta, digamos assim, na posição que a gente usa os outros. Isso é um destaque importante para mim. E que vi isso também em outras performances, acabei confirmando. A performance, por exemplo, do Altas Horas, também 2022, ou foi 2023 já, eu não vou lembrar, em que é possível perceber esse Shine desse jeito. Enfim, perceber o set do Haroldo com mais detalhes. Outro momento interessante para mim no show de perceber é a dinâmica do Haroldo com o restante da banda, né? Com teclado, guitarra e baixo, mas também com o trio, o naipe de metais, sax, trompete e trombone. E em alguns momentos ele puxa uma dinâmica ali, essa mesma coisa que eu falei dele colar em outro, essa mesma dinâmica que eu citei anteriormente, dele colar em outros instrumentos. Não que ele faça isso exatamente, mas em alguns momentos ele cria algumas dinâmicas temporárias ali com esses instrumentos e que dá um contraste legal para a performance da banda e a performance individual dele. Na música Chega Disso, que foi tocada depois de Garota Nacional, inclusive no show, até deixei marcado para não deixar passar isso. Ele não usa a bateria acústica, ele só usa o pad, a percussão sintética, se a gente quisesse chamar assim, né? Ele usou algum timbre lá meio grave, parece um tambor grave, e outro tom de clave, bem agudinho. Isso me chamou a atenção, achei massa esse momento sintético da bateria na performance dele. E além disso, outros timbres que eu vi utilizar, alguns timbres de chimbal de trap e timbres que a gente vê no trap, por exemplo. Eu costumo escutar isso no trap, que é aqueles pratos agudinhos e sons bem sintéticos, bem sutis, tanto no volume como no sustain também, bem curtinho. Na música Baixada News, achei massa, que é uma lá de trás da fase reggae ska deles. Ele usa uma caixa auxiliar com aquela timbragem do reggae, que é as caixas mais finas e mais estaladas, mais agudas, né? Mas ele usa isso no pad, essa caixa auxiliar. E ficou massa, porque ali ele tem um recurso ali na frente dele para mudar de uma coisa para outra durante o show. Isso se conecta com o que eu falei, dele conseguir um set que atenda às várias fases da banda. No mais, o Haroldo é aquele tipo de cara experiente, não corre, não tá fora do tempo. Assim, dá gosto de ver o cara que tá fazendo a coisa com propriedade, sabe? E na maior tranquilidade, não tem estrelismo, tem aquela coisa de se achar o foda. Vou falar um pouco até do que eu vi nessa entrevista que eu indico muito a vocês e que só corrobora o comportamento do Haroldo. Muito pezinho no chão. Como via de regra somos os bateristas, né? Eu fiquei curioso só no show pra saber o que é que ele usa nos fones. Parte disso até percebi nessa entrevista. Mas eu fiquei pensando em algum momento, assim, ele tipo, o que é que ele põe mais no retorno pra ele? Se é mais baixo, se é os samples, enfim, o que é que ele puxa. E as partes da bateria, as quais ele curte mais de colocar nos fones, né? Como referência, como retorno. Lembrei também que em 2014, até fui pesquisar pra fazer esse episódio, eu lembro que ele usava uma outra bateria, que tem outra participação deles no Altas Horas, era um Sparkle verde, que eu acho inclusive que foi a que foi utilizada nesse show do Vig aqui em Pernambuco, lá atrás, lá em 2014. E outra curiosidade, eu acho que o único elemento de percussão que não tá salvo, que não tá configurado nos pads e que ele utiliza lá no site dele, é um cowbell, que ele utiliza ali acima do bumbo. Como eu acabei de falar, acho que o Haroldo é um dos caras que põe o pezinho da gente no chão e ao mesmo tempo ele consegue ser alguém importantíssimo pra banda. Eu acho que é o tipo de banda, o Skanks, que se entrasse outro baterista, teria um choque, sabe? Porque ele é a cara da banda mesmo e dedicou grande parte da carreira, se não toda ela, ao Skank. E o interessante é que eu vou trazer alguns pontos aqui que vi nessa entrevista do Café e Bateria. Mais uma vez, se você curtir a banda, vai lá e assiste e confere, tá no YouTube. E o que eu achei interessante
e que se conecta com essa coisa que a gente fala de ser pé no chão, essa reivindicação que eu faço a nós bateristas o tempo inteiro. Nessa entrevista ele falou que as pessoas durante um bom tempo não... E aí ele fala as pessoas do mundo da música não levaram ele muito a sério pelo estilo dele de tocar. Ele até fala que não sabe se é alguma cisma pessoal dele, se é a impressão dele, ou se de fato era isso que acontecia. E nessa entrevista ele também fala do gosto dele de misturar eletrônico com acústico. Isso a gente percebe com esse relato que eu fiz agora do show que fui. Ele destaca que sempre tocou com in-ear. Isso faz muita diferença, é uma vida tocada ali, ó. Então metrônomo, toda a programação, a parte de programação é uma área a qual ele está familiarizado e muito acostumado. Ele destaca que se sente à vontade com linguagem de programação, samples e loops, sem nenhum problema. E que muitas das experimentações eletrônicas do Skank vieram através dele, de se sentar ali e tentar mexer desde as plataformas mais antigas até as mais novas. Apesar de em algum momento ele dar uma parada, porque eu pretendo até trazer pro Repercuta, a depender de quando você estiver ouvindo esse episódio no futuro, pode ser que já tenha acontecido, mas eu quero também trazer pro Repercuta a galera que faz beats, né? São os percussionistas eletrônicos. E ele falou que é uma área até que você pode se perder de tanto recurso que existe. Não toca sem clique, isso corroborou que a gente vê, que eu vi no show. Ele destacou inclusive uma coisa que eu não percebi nas músicas Tão Seu e Esmola, ele não usa clique, apenas essas. Bumbo e caixa, ele também usa trigado, ou seja, tem um som pré-gravado ali. Ele mixa aquele som que vem de um pad, de um programador, com o som natural da caixa, ou da peça, no caso a caixa e o boom, né? Mas pode ser algum outro tambor da bateria. Para falar um pouco do set dele, ele usa Zildjian. No show, ele usava, nessa turnê, ele usou uns das linhas Dark Crash da Zildjian. Usou também a Custom e também o Constantinopla. Ele destacou que ele deu uma misturada nas linhas, nas sets na verdade. No set o Haroldo também usa o Roland SPD-SX, onde ele dispara os loops, os samples e também os recursos de percussão. Peles Aquarium, essa bateria que eu falei, verde, que eu falei que vinha em 2014, ele ainda tem, mas ela tá guardada em estúdio. E a laranja, que é uma Pearl Master Reference, tava na estrada, e foi a que eu vi aqui no show, aqui de Recife. Eu entrei no site do Skank, além dessas marcas que eu falei pra vocês, entre os patrocinadores da banda, além da Zildjian, Aquarium e os cabos Datalink. O Satelista aqui de Recife contou com 2 rios, é uma partida de futebol, Esmola, Pacato Cidadão, Amolação, A Cerca. Achei foda porque a cerca é lá de trás também, sabe? Aquelas músicas das antigas. Uma canção é pra isso, Lourinha Bombril, É Proibido Fumar, Saideira, Canção Noturna, Ainda Gosto Dela, Amores Imperfeitos, Balada do Amor Inabalável, Ela Me Deixou, Jack Tequila, Te Ver, Acima do Sol, Mil Acasos, Três Lados, Vou Deixar, Garota Nacional, Chega Disso, Esquecimento, Sutilmente, Algo Parecido, Vamos Fugir. E aí eles retornam, né, para o final, pro bis, com Resposta, Baixada News, O Beijo e a Reza, Ali, Tanto e Tão Seu. Os 3 últimos shows da banda tiveram cenas gravadas, ele foi registrado. Deve sair também um documentário sobre esse final da banda. Espero que saia, que eu curto muito documentário. Tentei encontrar também o número de shows dessa turnê, não encontrei, mas foi uma turnê que contou até com algumas pausas e cidades onde tiveram até shows esgotados e tiveram repetições, datas extras. E aí nisso eu lembro logo, não sei se é isso um dos motivos, mas até nessa entrevista o Haroldo fala que o Samuel quis dar uma parada, quis fazer algumas coisas sozinho, alguns outros projetos, mas eu lembro de se não tiver errado ainda naquela época do Pânico, aquele programa que eu não consumo, mas não consumia de jeito nenhum, mas teve um trecho que eu vi entrevista deles lá, não sei se foi o Morning Show ou se foi o próprio Pânico, eles meio que falando, eu não sei se já tinha anunciado essa despedida, falando de como o cenário não tava fácil, inclusive eu até fiquei espantado, porra, pra uma banda desse tamanho, né, e que tem todo esse apelo, que já faz parte da vida de tanta gente, como eu falei no começo do episódio, eles citando que shows sozinhos da banda, tava até difícil em algumas cidades, acessar algumas cidades, porque não tinha quórum, digamos assim, não tinha público
enfim, para viabilizar um show desse, né? E os shows em festivais dava sold out, porque tava ali tudo junto, aquele combo, né? Tu vender um combo lá no festival e tu vai lá e aí algumas bandas estão por tabela por lá. E falaram um pouco também dessa coisa das métricas em redes sociais, o quanto o artista ele tá sendo, cada vez mais ele é levado a ser um entretenedor, né? E não só músico, né? Tem que entreter o tempo inteiro em rede social, isso é nas métricas também das plataformas de streaming. E é claro que a gente não pode negar, e vou até gravar um episódio falando disso futuramente, sobre a própria cultura das pessoas que mudaram um pouco, né? E aí a pandemia, ela acabou acentuando, muita gente quer ficar em casa mesmo, né? Tem gente que não sai mais de casa pra ver show, né? Ou sai pelo open bar, ou sai por elementos que são alheios à coisa de você ver uma banda tocando junto. Outra coisa massa é que a banda anuncia esse final, esse ato aí, mas sem briga, não teve polêmica, não teve muito estresse. Nessa entrevista o Haroldo também meio que se emociona no início, assim, por saber que é algo que ele fez durante tanto tempo, né? Mas que entende o lado de todo mundo, os interesses dos envolvidos, né? Isso faz diferença também. E olha, eu não tenho... eu queria aproveitar a oportunidade, que talvez eu não tenha, de analisar um álbum específico do Skank, né? Quem sabe eu faça no futuro também. Mas eu queria passar aqui rapidamente, não tem a ver diretamente com o show, mas passar um pouco da discografia da banda e falar as coisas que me sempre fizeram, enfim, que sempre me instigaram. O álbum de estreia deles foi lançado em 92, auto-intitulado Skank, que é mais pegado pro ska, o reggae e o dancehall, é lá no início. Lembro que dessas aqui, que eu vou tentar misturar as que me pegavam pela música em si e pela atuação do Haroldo, né, na bateria. A própria Baixada News, que fez parte desse set da turnê de despedida. A primeira lá que eu vi era Cadê o Penalty, que é uma versão da música do Jorge Benjó, e aí um dos elementos que me aproximou do Skank lá atrás, ainda adolescente, é a proximidade deles com o futebol, né, futebol de botão também, enfim, que é algo que eu também curto. E isso antes do uma partida de futebol, que foi onde eu acho que nesse sentido de ligação de futebol e música, em se tratando do Skank, foi onde me pegou no ápice. Indignação também foi uma das que desse álbum me pega assim pela performance. Aí a gente tem um Calango de 94 nesse álbum. Eles continuam na vibe do ska com reggae, dancehall, mas já entra elemento de pop rock e até inclusive de Jovem Guarda um pouco. E aí esse álbum já conta com clássicos da banda, como Jack Tequila, Esmola e Pacato Cidadão. E nesse álbum também tem mais uma versão, que é de É Proibido Fumar. TV também era uma que eu curtia muito logo na adolescência. Confesso que essas como Jack Tequila, Esmola, Pacato Cidadão, eu me cansava porque tocava tanto, e aí me cansava um pouco. Principalmente depois dos anos 2000, que eles entram numa fase mais Beatles, digamos assim, que foi pra onde eu curti mais. Mas essas são as que me pegavam, além da Cerca também, que é a quinta música desse álbum, e que eu curto pra caramba. Pra mim é experimental até hoje, assim, acho massa a ideia que tiveram, e que conta muito também com a performance, com loops, com samples do Haroldo, coisa que eu falei já aqui nesse episódio. Em 96... sai o Samba Poconé, isso aí eu lembro por causa da capa. Eu tenho uma relação afetiva com essa capa. Eu lembro que eu ia pra casa da minha tia e aí lá tinham alguns vinis, era o finalzinho do vinil, ainda tinha vinil, ainda tem muito vinil. Finalzinho não, que voltou, né? Mas ainda tinha muito vinil. E era aquela coisa que eu criança, eu sou de 89, esse álbum foi lançado em 96. A memória que eu tenho era que era caro comprar um CD pra gente que era pobre, assim, que é pobre. Comprar um CD era caro na época, assim. E era aquela coisa assim, dar de presente o CD. Eu teria o 13º e tô com um dinheirinho a mais, eu vou comprar o CD original, sabe? Não havia essas formas alternativas de consumo de música, que só vieram um pouco depois e que, de certa forma não, e que modificaram completamente e trouxe um novo paradigma pro consumo de música, consumo de arte. Lembro da capa também, meio que uma pintura, uma mulher seminua, né, com os seus expostos, e tipo um gorila, tipo uma... Não um gorila, mas uma fera vindo atacá-la, assim. Eu ficava olhando, e eu criança não sabia muito de sexo, mas sabia que isso tinha a ver com isso, de alguma forma. Nesse álbum, além dos elementos que ele já carregava nos outros, a gente também tem algumas influências aí de música latina, o que é massa, porque cada álbum vai trazendo mais elementos. E olha,
Vamos lá, dessa lista, desse álbum, eu disse a ela, a clássica é uma partida de futebol que abre o álbum, né? E, assim, acho que essa música aí, Garota Nacional, eu também assisti o clipe escondido na MTV, porque tinha a mulher mostrando os seios e pronto, isso aí pra mim já era uma grande coisa. Pro já de entrando na adolescência, mas desse álbum eu lembro de Zé Trindade também, de ter ouvido bastante, então Seu. E são músicas, o que é interessante, porque o Skank ele parece que ele entrega nos álbuns deles, eles entregam a parte comercial do que tem que ser vendável, né? Tem que vender, o que é mais acessível, digamos assim, e sempre lá pelo final do álbum você encontra umas pérolas assim que são inseridas lá e que tá lá quietinho, te esperando, e tem muita experimentação ali, sabe? Umas timbragens diferentes, interessante. Vamos pro próximo álbum, que é exatamente o Siderado, de 98. O que é massa é que é bem planejado, assim, 92, 94, 96, 98 e 2000, né? Pelo menos até 2000, de 2 em 2 anos um álbum, essa periodicidade. O Siderado é de 98, além dos elementos anteriores, ska, o reggae, o pop rock, e aí ele já sai um pouco a música latina e entra o rock alternativo um pouco mais. Já é o início de inserir baladas, na minha opinião, já tem um pouco das influências do rock inglês, já tem resposta já é desse álbum, a gente tem Siderado também, que eu sempre curti. A resposta tem outra relação afetiva com o clipe, a timbragem da música toda, não só da bateria. E esse é o Siderado de 98. E aí em 2000 a gente tem o Maquinarama. De certa forma é uma marca registrada também do Skank, os álbuns com um nome só, né? É outro álbum pra mim que tem uma capa que pra mim é identificável logo de cara. O álbum saiu em 2000, mais pautado no rock alternativo e no pop rock. Aqui a gente tem das performances do Haroldo, o que eu curto muito, e que grande parte das músicas marcantes dessa turnê estão nesse álbum, como por exemplo Canção Noturna, Balada do Amor Inabalável, Três Lados. Ela Desapareceu, que é uma das músicas preferidas minhas da banda. Eu lembro até o Skank lançava o álbum e depois saíam umas coletâneas, assim, coletânea da Claro, lança um CD com músicas ali, sabe? Esse álbum também tem a própria música que dá título ao álbum, Maquinarama, e Ali, também uma das minhas preferidas da banda. Lembro do ao vivo em Ouro Preto, pra mim é icônico aquele show. 2003 foi quando é importante pra mim esse álbum, porque foi o álbum em que eu tava raciocinando música, assim, eu já tava envolvido nesse grau, assim, e começando a desviar a atenção pra querer aprender algum instrumento, pra ver se eu podia fazer isso também, ser músico, e eu nem pensava em bateria ainda. Cosmotron saiu em 2003, esse álbum eu ouvi de cabo a rabo, de trás pra frente, Dois Rios. Eu curto muito também, sinceramente, eu acho que esse álbum, ele seria um álbum pra eu analisar o álbum, assim, pra fazer um episódio da série dentro das batidas. Eu acho que seria o Cosmotron. Inclusive ele completou 20 anos esse ano, né? Esse episódio tá sendo gravado em 2023. Caralho, 20 anos já. E aqui eu podia falar tudo, porque eu curto muito da timbragem do álbum, o som de bateria do Haroldo também, a mix de bateria. Enfim, Amores Imperfeitos, Dois Rios, que pra mim é clássica. A gente tem Vou Deixar, que pra mim é aquela concessão do comércio, assim, ó, tipo assim, toma aqui, vende isso aqui. Mas é outro álbum que tem aquelas pérolas lá no fim, sabe? Os Ofendidos, Um Segundo. Abrindo o álbum pra mim é muito foda, Supernova. Temos também As Noites. É um álbum, inclusive, que eu lembro muito da minha irmã, porque ela curte muito. Ela curte o Skank, ela curte muito esse álbum. De vez em quando eu tô próximo dela, ela tá ouvindo. E lembro também, é uma capa muito marcante pra mim também, porque eu lembro na época em que o pobre aqui, ele tem acesso tardio a consumir música, a consumir arte. Eu lembro que a gente chegou a comprar um CD, velho, e aqui na feira de casa, numa feira que tem no bairro, aqui na zona norte de Recife, em que a gente chegou a comprar esse CD pirata, assim, os caras imprimiam a capa tudo direitinho, e a gente comprou esse nessa feira, e já tem aquela cara toda de Beatles, né? Aquela influência do rock inglês desde a capa até as músicas. Outro elemento interessante nesse álbum é que já tem elementos também, além do rock, temos também traços de MPB. Em 2006 saiu Carrossel. Eu tava procurando uma continuidade do Cosmotron. De certa forma eu recebi isso, porque tem músicas que eu curto muito. Aqui ele já, enquanto ingrediente diferente, é um álbum que puxa um pouco mais pro folk, digamos assim. Tem mais coisas acústicas. E na performance do Haroldo, pra mim aqui, o som da sua voz, pesada, densa, eu curto esse estilo. Mil Acasos, Garrafas, Panorâmica, e ao mesmo tempo, mais uma vez, tem aquela música pra vender, que é, na minha opinião, uma canção é pra isso.
E no fim, enquanto pérola, aquelas coisas escondidas, Um Homem Solitário, que eu acho muito massa da minha sutileza das coisas e como é executada. 2008 saía Estandarte. Esse álbum eu já não consumi tanto, mas é mais focado no pop rock mesmo. Mas tem um dos grandes sucessos da banda que ainda gosto dela, toco pra caramba em rádio, lembro bem. E Sutilmente também, que dispensa apresentações. Em 2014, esse álbum foi o que eu menos ouvi. Eu acho que eu vi uma ou duas vezes só na íntegra. Eles já conseguiram misturar um pouco mais do rock, da música alternativa, conservando o folk do estandarte, mas inserindo também elementos de reggae lá de trás. Essa eu ouvi muito pouco mesmo. Eu lembro da música Esquecimento, de ouvir em Uber, no carro, assim, no rádio, mas também não fiquei muito preso, né? Não consumi tanto assim. Para falar sobre os outros álbuns, o Skank tem o MTV ao vivo de 2001, o show no Multishow no Mineirão em 2010. A apresentação de 2012 no Rock in Rio também foi registrada. E em 2018 a gente tem o registro dos Três Primeiros, que é um álbum gravado em 2017, lá no Rio de Janeiro, no Circo Voador. DVDs a gente tem esse da MTV, tem o Videografia, que vai de 94 a 2001, o Multishow ao vivo de 2004 e de 2010, o do Rock in Rio e os Três Primeiros também. E aí a gente tem trilha sonora de novela, que é muita música em várias novelas, mas para você ter noção do quanto tocava o Skank, e que as novelas da Globo foram muito importantes nesse sentido. Eu acho que foi, na verdade, uma parceria muito bem sucedida entre o Skank e a Rede Globo. Mas das músicas, Gentil Loucura, Homem que Sabia Demais, Chega Disso, Pacato Cidadão, Tão Seu, É uma Partida de Futebol, Mandrake e os Cubanos, Balada do Amor Inabalável, Rebelião, Acima do Sol, Dois Rios, Três Lados, Vou Deixar, Supernova, Pegadas na Lua, Um Mais Um, Mil Acasos, Uma Canção é Para Isso, Beleza Pura, Ainda Gosto Dela, Noites de um Verão Qualquer, Para-Raio, Fotos na Estante, De Repente, Presença, Ela Me Deixou, Saideira, Esquecimento, Te Ver. Eles fizeram uma versão também de A Hard Day's Night, dos Beatles, Saideira, Algo Parecido e Garota Nacional. E para encerrar esse episódio, já agradecendo a você pela presença até esse ponto, até o finalzinho, uma coisa que eu deixei para destacar aqui no final mesmo, que eu achei massa do Haroldo e que serve de aprendizado, acho que para todo mundo que toca ou que não, mas essa consciência de estar em coletivo e fazer parte de um grupo. Isso porque ele falou que ele raciocina a bateria do Skank como jogar pra música. É como você jogar em favor do time. E em alguns momentos, inclusive, o protagonista tá até no baixo, se for falar ali da cozinha da banda, em que ele cede em favor do Lelo no baixo, por exemplo, para poder dar destaque. E no fim das contas ele tem noção de que quem ganha é a música, no fim das contas. É a banda, são os fãs. E mesmo pensando assim, mesmo agindo assim, o Haroldo ele tem o seu espaço, ele tem a sua assinatura na música brasileira, na música pop como um todo, e é um dos caras que fizeram diferença para muita gente, influenciaram muitos bateristas, muita gente começou a querer tocar parte deles. Eu acho que esse pessoal não tem nem noção muitas vezes do que estão fazendo, né? Se você pegar os bateristas da geração dele, o Funk do Jota Quest, são verdadeiras portas de entrada também. E quanto mais os caras se mantêm na ativa, pra mim é vitória em cima de vitória, assim. E pra mim também é um exemplo de banda que venceu, assim, que foi bem sucedida no que se propôs a fazer e fez de tudo, tocou em tudo. Tocou em todos os lugares mais importantes do país e fora dele também, alguns lugares fora dele também. E eu até fiquei pensando pra onde mais que a banda iria também, porque alcançaram muita coisa, conquistaram um espaço não só na história da música brasileira, não só na história do pop, mas mais uma vez, fizeram trilha sonora de muita gente e é praticamente um membro, sabe? Alguém que tá ali sempre junto com você. As músicas sempre convivem com as pessoas. Conquistaram de fato um espaço no imaginário popular. É uma banda que parece que nunca vai acabar, na verdade. Foi uma despedida, mas parece que vai continuar por aí rolando. E acho também que bateram num teto, digamos assim. Se você quiser pensar assim, sabe? Fizeram tudo, pô. Tudo podia ter sido feito. Experimentaram em tudo. E é uma saída até digna, muito digna e muito honesta com os fãs e com o público, muito bem conduzida também, sabe, sem grandes surpresas nem estresses, e tudo muito bem planejado, prova da carreira da banda que também foi levada dessa forma, da melhor forma possível e com a melhor condução possível. Então esse foi o episódio do Repercuta Podcast 79, descrevendo um pouco do estilo do Haroldo Ferretti. É a minha homenagem aqui ao Skank, ao Haroldo e principalmente
a música pop como um todo. Eu tenho que confessar que eu encontro comigo mesmo com o Jade dos 15, dos 16, dos 8 anos, dos 10, dos 8, dos 10, dos 15 anos e o Jade dos 16 anos, quando quis começar a tocar bateria também. Isso faz uma diferença danada. Espero que tenha curtido esse episódio. O Repercuta segue em frente. Mais episódios virão, as ideias ficam pipocando na cabeça e eu vou sentando a bunda na cadeira e vou produzindo, estudando, também tem que estudar bastante para trazer conteúdo de fato e não só ficar em achismo e poder contribuir comigo, para mim, pela minha satisfação e com vocês que vêm acompanhando o meu trabalho, algo que eu tenho que agradecer demais a todas e todos vocês que vêm aqui me escutando e vêm dando feedback, sugestões, reclamações, enfim. É isso, a gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Depois de 30 anos de atividade entre inúmeros álbuns, sucesso inquestionável e ocupando um grande espaço na música brasileira e também no imaginário de muita gente, fazendo parte da vida de muita gente, o Skank decidiu fazer sua turnê de despedida e se retirar dos palcos, pelo menos por hora. Eu estive no show de Recife e, como você viu aí no título e na capa, vou falar um pouco sobre um cara que também pra mim lá atrás me fez diferença, uma das primeiras bandas que eu comecei a curtir. Enfim, do pop, do rock, das nacionais, foi o Skank. Várias músicas que fizeram diferença pra mim também, álbuns. E aí resolvi fazer até em tom de homenagem, é claro. Apesar dos caras estarem todos em vida, ainda bem. E acredito que vão continuar fazendo som. Acredito até que não seja uma despedida definitiva, mas é nesse tom que eu resolvi gravar esse episódio do Repercuta Podcast, falando um pouco sobre o estilo de Haroldo Ferretti. Vamos lá. Eu sou Jade Tavares, te agradeço pela presença por aqui em mais um episódio. E é isso, esse é o Repercuta Podcast. Repercuta. Essa turnê de despedida do Skank, ela foi idealizada ainda em 2019, quando a banda anunciou que encerraria suas atividades, ainda sem previsão de volta. Essa turnê seria realizada em 2020, mas a gente sabe como foi aquele ano, parece já tão longe, né, mas tão perto ao mesmo tempo. Estourou a pandemia do Covid-19, então muitas coisas não puderam acontecer. Então essa turnê acabou sendo adiada. 2022 pegou, de certa forma, um ritmo mais interessante e foi encerrada em março de 2023, com um show emblemático no estádio do Mineirão, lá em Belo Horizonte, a casa dos caras. Aqui em Recife, o show rolou no dia 15 de outubro, no Classic Hall. É uma casa de médio porte, de certa forma. Foi um sábado, eu estive lá, cheguei cedo, fiz questão de chegar cedo. E claro, além do desfile de hits, eu, como sempre, você que me acompanha sabe, não dou um pulo num show desse. Fico só olhando pra bateria e é massa. Eu gosto de ver a feitura ali, ao vivo, na tua frente. E daí eu fiz uma breve pauta para falar o que é que me chamou a atenção, tentar fazer um raio-x do estilo do Haroldo. E eu vou usar também como auxiliar para algumas coisas que não deu para perceber lá num show, uma entrevista que eu também indico, uma entrevista que o Haroldo deu para o canal Café e Bateria. E algumas coisas que ele fala lá acabaram se conectando com o que eu tinha visto e tinha suspeitado durante o show. Para situar você, o Haroldo tá na banda desde o início. A banda, inclusive, não mudou de formação esse tempo todo. Os companheiros do Haroldo, o Samuel Rosa, o Henrique Portugal e o Lelo Zanetti. O Skank, dentro da linhagem sonora, eles tiveram uma mudança durante a carreira, que eu vou falar mais na frente, mas na linhagem dele, a gente tem o rock, o pop rock, o ska e o dance hall, além também de fartar com reggae em algumas gravações. Durante a carreira, eles gravaram com os selos Chaos, a Epic e também a Sony. O show aqui em Recife custou, se não tiver errado, de R$100, acho que foi esse o ingresso. Cheguei lá, tinha até 2 ativações também, tinha uma bateria, um baixo e uma guitarra para o pessoal tirar foto. Tirei foto lá na bateria, até postei na página do Instagram, na página do Repercuta no Instagram e no Facebook também. Tinha mais uma ativação lá para o pessoal tirar foto, que era tipo um balanço, algo desse tipo assim. E é isso, vou falar agora, entrar no show propriamente e no estilo do Haroldo mais especificamente. De cara, o que eu curti logo quando entrei foi, eu não sou tão alto, então se eu ficasse, e a casa aqui, o Classic Hall, ela é meio que
em descenso, assim. Ela meio que parece um teatro no sentido de tem largos degraus, mas também vai descendo. Então eu fiquei assim, ou eu vejo o show lá de trás e não vejo tanta coisa, mas consigo ver o palco, ou eu desço mais e aí a galera fica na minha frente. Mas de cara o que eu curti foi que tinha logo um praticável bem alto, dava pra ver a bateria de boa, a laranja Sparkle do Haroldo, aquela pele meio que como se fosse um funil, não, mas um loop, né? Circular, a pele vermelha. Esse praticável alto ajudou demais para ver a performance, né? Para poder detalhar. E aí eu vou misturar as coisas técnicas com impressões e com o sentimento que eu tive, né? E que eu tenho com relação ao Haroldo desde sempre, desde novo, desde quando comecei a me interessar por música. E até antes também, ainda pirralho, de ver os clipes, de ver as apresentações, tocar nas novelas, as músicas. O Haroldo pra mim é aquele cara que toca com muita propriedade. Eu até lembrei de um show que eu não estive lá. Eu vi 2 shows do Skank. Um no carnaval, no Marco Zero aqui no Recife. Acho que antes da pandemia, se não tiver errado, foi 2019. Tomei uma chuva danada e praticamente não vi direito o show. Não deu pra ver muito bem o palco. E esse da despedida. Mas teve um no Festival de Inverno de Garanhuns. Garanhuns é uma cidade, pra você que não é daqui, é uma cidade do interior de Pernambuco. E todo ano a gente tem um festival de inverno, que é evento tradicional. Muita banda grande passa por aqui. 2014 eu assisti pela TV o show deles e eu curtia muito, uma coisa logo no início. Eu lembro que uma das características que eu acho massa na Haroldo, essa coisa dele trocar. Nesse show de 2014 ele ficava trocando a condução, assim, ele é destro, mas ele ficava trocando pra mão esquerda de vez em quando e com muita acentuação com as 2 mãos no chimbal, assim. E isso de cara eu lembro que me chamou a atenção. E ele pra mim parece que tá tocando, assim, ele parece que tá fazendo outra coisa, assim. Tipo, os órgãos estão lá, estão movimentando braço e perna, e o rosto parece que ele, se ele botar um livro ali pra ele vai ler, sabe? Parece que ele tá fazendo outra coisa. E essa marca de utilizar bastante as 2 mãos marcando no chimbal, permaneceu, né? Permanece até hoje. Uma das coisas que mais me chama atenção também. E eu já quero entrar também em algumas músicas, alguns elementos que eu não tinha prestado atenção, ou que deixa passar, enfim. E que no show é possível prestar mais atenção nisso. Que é os usos dos beats, né? E tudo linkado, tudo no clique, tudo com metrônomo ali. Coisa que ele já falou também na entrevista lá do Café com Bateria. E aí, por exemplo, a música Esmola, ele usa esse beat. E o que eu acho foda é que o cara tá marcando a caixa junto com o beat, assim, é muito certinho, não deixa embolar nada, sabe? Não sai nenhum flan, sei lá, digamos, o beat tá lá, pré-gravado, ele toca em cima do mesmo jeitinho, sabe? Ao ponto de você ficar até na dúvida se realmente ele tá fazendo isso ou não, ou se é só ele ali, sabe? Ou se ele tá dublando, como se isso fosse possível, né? Em Esmola achei massa, porque em algum momento, foi o que eu senti, no final da música esse beat sai, essa programação sai, e aí só fica ele pra finalizar a música da forma que ele mais sentia vontade ali no feeling com a banda, né? Achei isso massa, e isso você não percebe a transição, sabe? De uma parte pra outra. Eu vou passar o setlist também, mas estou pontuando algumas músicas que me chamaram a atenção lá na hora e que de cara eu anotei e disse, pô, isso aqui não posso deixar passar, vou levar pro Repercuta. A outra música é Apacato Cidadão, pra mim é uma assinatura do Haroldo, assim, e é uma assinatura do Skank, é a cara da banda, assim, é uma das coisas que ficam, assim, individualmente. Enquanto assinatura, pra mim, é uma das caras da banda, apesar de terem várias outras músicas e de terem músicas mais festivas, como essa, mas tem as baladas, enfim, juntando tudo, a época do ska no começo. Mas se eu pudesse escolher algumas músicas, Pacato Cidadão estaria entre essas, assim, que é o puro Skank. Ele também usa um sino, mas eu achei massa porque tem muito elemento que ele usa no pad, então já tá ali programado, já tá ali salvo, né, configurado. Isso é ótimo para a estrada também, porque aí economiza peso também, né? E até para montagem é mais fácil você ter tudo no pad. Eu tô nesse processo, nessa transição para o pad também, e acabo dispensando vários instrumentos individuais de percussão porque eu já vou ter salvo ali. E isso fica muito mais rápido, muito mais fácil. Ressalto o controle de chimbal do Haroldo, eu acho que é um dos caras que, nesse quesito, para mim é um dos que se destacam muito, assim, a forma de usar o chimbal, muito criativamente, sabe, muito bem controlado, porque é muito fácil você deixar um chimbal soar demais, sobrar demais. Ele pra mim é um dos exemplos de tocar miudinho, mas aí precisa de peso também, abre e tem peso, e é isso.
Outra faixa presente no setlist, Canção Noturna, uma das que eu mais curto. Eu também tenho uma relação afetiva com essa música. Lembro da época lá do Ao Vivo em Ouro Preto, aquele CD ali eu ouvi pra cacete. Um destaque pra mim é a dinâmica baixa que o Haroldo utiliza nessa música, o que dá uma explosão muito foda assim entre a hora de você extravasar e a coisa mais sutil, né? E isso eu acho que até combina com a ambientação da música, que passa aquela ideia de calmaria, soturnez, sabe? De rua vazia, aquela coisa meio urbana. E outra característica importante do Haroldo que eu não poderia deixar passar, você pode prestar atenção aí, procurar qualquer vídeo, você vai sacar. Uma referência direta do Charlie Watts na performance do Haroldo, que é aquela coisa de você, no momento em que você tá no groove, e nesse momento em que você vai tocar a caixa, você não toca o chimbal, então a caixa ela fica destacada. É uma coisa típica do Charlie Watts e que vários outros bateristas aderiram, né? E eu também utilizo nas minhas bandas algumas vezes. E aparentemente, pelo que eu percebi, o Haroldo usa isso, inclusive, eu não sei se é deliberado, eu não sei se ele percebe ou não, enfim, eu não sei se faz parte da composição, mas utiliza isso muito em músicas em que a dinâmica está mais baixa também, e combina perfeitamente. Outra característica do Haroldo, que eu percebi nesse show aqui de Recife, é quando a execução dele na bateria, ela tá colada, ele tá traduzindo em tambores o que algum outro instrumento está fazendo, ou até a voz, por exemplo. Então, se o Lelo puxa alguma coisa no baixo ali, ele, em alguns momentos, não sempre, isso é massa, porque dá um destaque, dá aquela especialidade daquela música, né? Ele toca junto nos tambores o groove que o Lelo tá fazendo. Algumas vezes a guitarra, ele cola a bateria em alguns outros instrumentos, em alguns momentos, e sai, sabe? Então eu acho massa. Eu tenho que destacar também a iluminação do show, a equipe de luz, que também destaca bastante e que contribui com a performance do Haroldo, nos momentos mais calmos, nos momentos em que a luz fica mais baixa também. Não só com o Haroldo, né, mas da banda toda. Na hora das explosões, a luz vai junto, aquele caos, aquela pirotecnia, e faz também bastante diferença no impacto da performance. O figurino do Haroldo, normalmente, nunca vi nada diferente também, é um figurino básico, não é aquele baterista que usa roupa muito extravagante, é aquela roupa básica, sem estampa, e parece que é a mesma roupa que você vai ver ele na rua qualquer dia, assim. E outro elemento que eu achei massa no setlist, e que eu acho interessante no Haroldo, é que um mesmo set consegue perpassar por vários álbuns diferentes. Então, álbuns que ele utilizou elementos que só estavam naquele álbum, ele conseguiu adaptar bem, seja com o set de pratos, os tambores e também os pads, as programações, os loops. Ele conseguiu ter um meio caminho para cada fase da banda, que é necessária numa banda que tem tantos álbuns, e ainda mais no turnê de despedida, onde tem tanto apelo de tanta música, né? Você pegar a fase escala lá no início, ele tem aqueles elementos na caixa mais seca, os pratos com sustém curto, mas também tem o peso no momento em que precisa de mais peso nas baladas, nos álbuns pós-Cosmotron. Cosmotron já é ano 2000, primeira década dos anos 2000, funciona muito bem nesses dois mundos, digamos assim. A pegada lounge do Haroldo em Balada do Amor Inabalável, muito massa, em que de certa forma o loop, o sample, ele protagoniza a parte rítmica dessa música. Ele praticamente vai ali só pontuando, e isso fica foda, assim, sabe? Deixar a coisa acontecer também. Pra mim essa música ficou tipo tentando fazer uma definição aqui, ficou uma bossa lounge, digamos assim, porque em Balada do Amor Inabalável, no show daqui, pelo menos, ele não tocou caixa, por exemplo, só prato, foi só pontuação, que foi exatamente o que eu falei agora. E aí no show também teve um momento que a galera levou cartazes, e foi massa essa hora, pedindo músicas que não estavam no set, né? E aí uma delas foi Eu Disse a Ela, e aí eles puxaram numa boa, e numa hora dessa a bateria é importantíssima, né? Se o baterista não tá ligado, não tá à vontade, ou não tem o recurso necessário para aquilo na hora, muitas vezes algum elemento, alguma parte da bateria que é necessária, mas o Haroldo puxou de vez, a galera curtiu pra caralho, e eu achei massa, isso tem que destacar isso também. A música Te Ver, esse elemento do Charlie Watts que eu falei agora, também aparece muito destacado, onde acho que mais se destaca essa coisa de você, mais uma vez, você não tocar a nota no chimbal no momento em que tá tocando na caixa. Então, digamos, vem ali e em alguma marcação de caixa, você muta o chimbal naturalmente. Outra música que também tem esse elemento do Watts é Acima do Sol. Pra mim é uma música que, em questão de introdução de bateria, é uma das mais marcantes da banda, com a performance do Haroldo, obviamente.
O set do Haroldo, bumbo de 20 aparentemente. A pele eu já falei, aquela pele vermelhosa lá, o nome da banda. Um tom, acredito que de 12. Um tom que não está acoplado no bumbo, mas está no instante, dedicada. E outra coisa que me chama a atenção, e também para mim é marca registrada do Haroldo, é em alguns trechos, principalmente em pontos das músicas, que ele curte utilizar o corpo da bateria, os tons e o surdo e tal. E isso a gente vê em várias músicas. Eu destaco aqui Mil Acasos, que ele usa, mas você pode pegar também, por exemplo, Dois Rios, também tem trechos assim. Pós-refrão, assim, sabe? Pós-segundo refrão, digamos assim, ele entra num trecho diferente da música. A primeira metade do show foi mais porrada, foi as músicas mais pra cima, as mais rock and roll e com mais brasilidade, digamos assim. Então teve muita música dançante, pra galera curtir mesmo, dançar, entregar aquele show, né? E principalmente as músicas que tem naipe de metal também, né? Que são as coisas mais porradeiras mesmo. Um destaque pra mim que eu achei foda lá na hora foi na canção Três Lados, que pra mim o Haroldo promove uma tempestade no palco. A prataria comendo solta. Nesse momento também tem um destaque do que eu falei da iluminação. A prataria comendo solta. Microfonação muito boa, assim, dos tons e pratos, sabe? Aquela coisa muito bem escolhida a frequência. É coisa de quem tem noção do que tá fazendo exatamente. E por falar na prataria, aparentemente um chimbal de 15, uma condução de 20, ou de 18 até, mas acho que era de 20. Um crash de 20 e um crash grandão também. E outro de 18. Ele usou também um splash de 10, lá do lado esquerdo dele, lá no canto. Você pode até ver nessa capinha aqui. E um Shiner que acredito que seja de 20 também, grande. E que ele crasheia, ele ataca nesse Shiner também. E por conta disso o Shiner não tá na posição que normalmente o pessoal usa, né? Ele não tá usando o Shiner de cabeça para baixo, ele usa flat mesmo, ele usa na posição reta, digamos assim, na posição que a gente usa os outros. Isso é um destaque importante para mim. E que vi isso também em outras performances, acabei confirmando. A performance, por exemplo, do Altas Horas, também 2022, ou foi 2023 já, eu não vou lembrar, em que é possível perceber esse Shiner desse jeito. Enfim, perceber o set do Haroldo com mais detalhes. Outro momento interessante para mim no show de perceber é a dinâmica do Haroldo com o restante da banda, né? Com teclado, guitarra e baixo, mas também com o trio, o naipe de metais, sax, trompete e trombone. E em alguns momentos ele puxa uma dinâmica ali, essa mesma coisa que eu falei, dele colar em outro, essa mesma dinâmica que eu citei anteriormente, dele colar em outros instrumentos. Não que ele faça isso exatamente, mas em alguns momentos ele cria algumas dinâmicas temporárias ali com esses instrumentos, e que dá um contraste legal para a performance da banda e a performance individual dele. Na música Chega Disso, que foi tocada depois de Garota Nacional, inclusive no show, até deixei marcado para não deixar passar isso. Ele não usa a bateria acústica, ele só usa o pad, a percussão sintética, se a gente quisesse chamar assim, né? Ele usou algum timbre lá meio grave, parece um tambor grave, e outro tom de clave, bem agudinho. Isso me chamou a atenção, achei massa esse momento sintético da bateria na performance dele. E além disso, outros timbres que eu vou utilizar, alguns timbres de chimbal de trap e timbres que a gente vê no trap, por exemplo. Eu costumo escutar isso no trap, que é aqueles pratos agudinhos e sons bem sintéticos, bem sutis, tanto no volume como no sustain também, bem curtinho. Na música Baixada News, achei massa, que é uma lá de trás da fase reggae ska deles. Ele usa uma caixa auxiliar com aquela timbragem do reggae, que é as caixas mais finas e mais estaladas, mais agudas, né? Mas ele usa isso no pad, essa caixa auxiliar. E ficou massa, porque ali ele tem um recurso ali na frente dele para mudar de uma coisa para outra durante o show. Isso se conecta com o que eu falei, dele conseguir um set que atenda às várias fases da banda. No mais, o Haroldo é aquele tipo de cara experiente, não corre, não tá fora do tempo. Assim, dá gosto de ver o cara que tá fazendo a coisa com propriedade, sabe? E na maior tranquilidade, não tem estrelismo, não tem aquela coisa de achar foda. Vou falar um pouco até do que eu vi nessa entrevista que eu indico muito a vocês e que só corrobora o comportamento do Haroldo. Muito pezinho no chão. Como via de regra somos os bateristas, né? Eu fiquei curioso só no show pra saber o que é que ele usa nos fones. Parte disso até percebi nessa entrevista, mas eu fiquei pensando em algum momento, assim, ele tipo, o que é que ele põe mais no retorno pra ele? Se é mais baixo, se é os samples, enfim, o que é que ele puxa. E as partes da bateria, as quais ele curte mais de colocar nos fones, né? Como referência, como retorno. Lembrei também que em 2014, até fui pesquisar pra fazer esse episódio, eu lembro que ele usava uma outra bateria, que tem outra participação deles no Altas Horas, era um Sparkle verde, que eu acho inclusive que foi a que foi utilizada nesse show do Vig aqui em Pernambuco, lá atrás, lá em 2014.
E outra curiosidade, eu acho que o único elemento de percussão que não tá salvo, que não tá configurado nos pads e que ele utiliza lá no site dele, é um cowbell, que ele utiliza ali acima do bumbo. Como eu acabei de falar, acho que o Haroldo é um dos caras que põe o pezinho da gente no chão e ao mesmo tempo ele consegue ser alguém importantíssimo pra banda. Eu acho que é o tipo de banda, o Skanks, que se entrasse outro baterista, teria um choque, sabe? Porque ele é a cara da banda mesmo e dedicou grande parte da carreira, se não toda ela, ao Skank. E o interessante é que eu vou trazer alguns pontos aqui que vi nessa entrevista do Café e Bateria. Mais uma vez, se você curte a banda, vai lá e assiste e confere, tá no YouTube. E o que eu achei interessante e que se conecta com essa coisa que a gente fala de ser pé no chão, essa reivindicação que eu faço a nós bateristas o tempo inteiro. Nessa entrevista ele falou que as pessoas durante um bom tempo não... E aí ele fala as pessoas do mundo da música não levaram ele muito a sério pelo estilo dele de tocar. Ele até fala que não sabe se é alguma cisma pessoal dele, se é a impressão dele, ou se de fato era isso que acontecia. E nessa entrevista ele também fala do gosto dele de misturar eletrônico com acústico. Isso a gente percebe com esse relato que eu fiz agora do show que fui. Ele destaca que sempre tocou com in-ear. Isso faz muita diferença, é uma vida tocada ali, ó. Então metrônomo, toda a programação, a parte de programação é uma área a qual ele está familiarizado e muito acostumado. Ele destaca que se sente à vontade com linguagem de programação, samples e loops, sem nenhum problema. E que muitas das experimentações eletrônicas do Skank vieram através dele, de se sentar ali e tentar mexer desde as plataformas mais antigas até as mais novas. Apesar de em algum momento ele dar uma parada, porque eu pretendo até trazer pro Repercuta, a depender de quando você estiver ouvindo esse episódio no futuro, pode ser que já tenha acontecido, mas eu quero também trazer pro Repercuta a galera que faz beats, né? São os percussionistas eletrônicos. E ele falou que é uma área até que você pode se perder de tanto recurso que existe. Não toca sem clique, isso corroborou que a gente vê, que eu vi no show. Ele destacou inclusive uma coisa que eu não percebi nas músicas Tão Seu e Esmola, ele não usa clique, apenas essas. Bumbo e caixa, ele também usa trigado, ou seja, tem um som pré-gravado ali. Ele mixa aquele som que vem de um pad, de um programador, com o som natural da caixa, ou da peça, no caso a caixa e o boom, né? Mas pode ser algum outro tambor da bateria. Para falar um pouco do set dele, ele usa Zildjian. No show, ele usava, nessa turnê, ele usou uns das linhas Dark Crash da Zildjian. Usou também a Custom e também o Constantinopla. Ele destacou que ele deu uma misturada nas linhas, nas sets na verdade. No set o Haroldo também usa o Roland SPD-SX, onde ele dispara os loops, os samples e também os recursos de percussão. Teles Aquarium, essa bateria que eu falei, verde, que eu falei que vinha em 2014, ele ainda tem, mas ela tá guardada em estúdio. E a laranja, que é uma Pearl Master Reference, tava na estrada, e foi a que eu vi aqui no show, aqui de Recife. Eu entrei no site do Skank, além dessas marcas que eu falei pra vocês, entre os patrocinadores da banda, além da Zildjian, Aquarium e os cabos Datalink. O Satelista aqui de Recife contou com 2 rios, é uma partida de futebol, Esmola, Pacato Cidadão, Amolação, A Cerca. Achei foda porque A Cerca é lá de trás também, sabe? Aquelas músicas das antigas. Uma canção é pra isso, Lourinha Bombril, É Proibido Fumar, Saideira, Canção Noturna, Ainda Gosto Dela, Amores Imperfeitos, Balada do Amor Inabalável, Ela Me Deixou, Jack Tequila, Te Ver, Acima do Sol, Mil Acasos, Três Lados, Vou Deixar, Garota Nacional, Chega Disso, Esquecimento, Sutilmente, Algo Parecido, Vamos Fugir. E aí eles retornam, né, para o final, pro bis com Resposta, Baixada News, O Beijo e a Reza, Ali, Tanto e Tão Seu. Os 3 últimos shows da banda tiveram cenas gravadas, ele foi registrado. Deve sair também um documentário sobre esse final da banda. Espero que saia, que eu curto muito documentário.
Tentei encontrar também o número de shows dessa turnê, não encontrei, mas foi uma turnê que contou até com algumas pausas, e cidades onde tiveram até shows esgotados e tiveram repetições, datas extras. E aí nisso eu lembro logo, não sei se é isso um dos motivos, mas até nessa entrevista o Haroldo fala que o Samuel quis dar uma parada, quis fazer algumas coisas sozinho, alguns outros projetos, mas eu lembro de se eu não estiver errado, ainda naquela época do Pânico, aquele programa que eu não consumo, mas não consumia de jeito nenhum, mas teve um trecho que eu vi entrevista deles lá, não sei se foi o Morning Show ou se foi o próprio Pânico, eles meio que falando, eu não sei se já tinha anunciado essa despedida, falando de como o cenário não tava fácil, inclusive eu até fiquei espantado, eu disse, porra, pra uma banda desse tamanho, né, e que tem todo esse apelo, que já faz parte da vida de tanta gente, como eu falei no começo do episódio, eles citando que shows sozinhos da banda, tava até difícil em algumas cidades, acessar algumas cidades, porque não tinha quórum, digamos assim, não tinha público, enfim, para viabilizar um show desse, né? E os shows em festivais dava sold out, porque tava ali tudo junto, aquele combo, né? Te vender um combo lá no festival e tu vai lá e aí algumas bandas estão por tabela por lá. E falaram um pouco também dessa coisa das métricas em redes sociais, o quanto o artista ele tá sendo cada vez mais ele é levado a ser um entretenedor, né? E não só músico, né? Tem que entreter o tempo inteiro em rede social, isso é nas métricas também das plataformas de streaming. E é claro que a gente não pode negar, e vou até gravar um episódio falando disso futuramente, sobre a própria cultura das pessoas que mudaram um pouco, né? E aí a pandemia, ela acabou acentuando, muita gente quer ficar em casa mesmo, né? Tem gente que não sai mais de casa pra ver show, né? Ou sai pelo open bar, ou sai por elementos que são alheios à coisa de você ver uma banda tocando junto. Outra coisa massa é que a banda anuncia esse final, esse ato aí, mas sem briga, não teve polêmica, não teve muito estresse. Nessa entrevista o Haroldo também meio que se emociona no início, assim, por saber que é algo que ele fez durante tanto tempo, né? Mas que entende o lado de todo mundo, os interesses dos envolvidos, né? Isso faz diferença também. E olha, eu não tenho... eu queria aproveitar a oportunidade que talvez eu não tenha de analisar um álbum específico do Skank, né? Quem sabe eu faça no futuro também. Mas eu queria passar aqui rapidamente, não tem a ver diretamente com o show, mas passar um pouco da discografia da banda e falar as coisas que me sempre fizeram, enfim, que sempre me instigaram. O álbum de estreia deles foi lançado em 92, auto-intitulado Skank, que é mais pegado pro ska, o reggae e o dancehall, é lá no início. Lembro que dessas aqui, que eu vou tentar misturar as que me pegavam pela música em si e pela atuação do Haroldo, né, na bateria. A própria Baixada News, que fez parte desse set da turnê de despedida. A primeira lá que eu vi era Cadê o Penalty, que é uma versão da música do Jorge Benjó, e aí um dos elementos que me aproximou do Skank lá atrás, ainda adolescente, é a proximidade deles com futebol, né, futebol de botão também, enfim, que é algo que eu também curto. E isso antes do uma partida de futebol, que foi onde eu acho que nesse sentido de ligação de futebol e música, em se tratando de Skank, foi onde me pegou no ápice. Indignação também foi uma das que desse álbum me pega assim pela performance. Aí a gente tem um Calango de 94 nesse álbum. Eles continuam na vibe do ska com reggae, dancehall, mas já entra elemento de pop rock e até inclusive de Jovem Guarda um pouco. E aí esse álbum já conta com clássicos da banda como Jack Tequila, Esmola e Pacato Cidadão. E nesse álbum também tem mais uma versão que é de É Proibido Fumar. TV também era uma que eu curtia muito logo na adolescência. Confesso que essas como Jack Tequila, Esmola, Pacato Cidadão, eu me cansava porque tocava tanto e aí me cansava um pouco. Principalmente depois dos anos 2000, que eles entram numa fase mais Beatles, digamos assim, que foi pra onde eu curti mais. Mas essas são as que me pegavam, além da Cerca também, que é a quinta música desse álbum, e que eu curto pra caramba, pra mim é experimental até hoje, assim, acho massa a ideia que tiveram, e que conta muito também com a performance, assim, com loops, com samples do Haroldo, coisa que eu falei já aqui nesse episódio. Em 96... sai o Samba Poconé, e aí eu lembro por causa da capa, eu tenho uma relação afetiva com essa capa. Eu lembro que eu ia pra casa da minha tia e aí lá tinham alguns vinis, era o finalzinho do vinil, ainda tinha vinil, ainda tem muito vinil, finalzinho não, que voltou, né, mas ainda tinha muito vinil
E era aquela coisa que eu criança, eu sou de 89, esse álbum foi lançado em 96. A memória que eu tenho era que era caro comprar um CD pra gente que era pobre, assim, que é pobre. Comprar um CD era caro na época, assim. E era aquela coisa assim, dar de presente o CD. Eu teria o 13º e tô com um dinheirinho a mais, eu vou comprar o CD original, sabe? Não havia essas formas alternativas de consumo de música que só vieram um pouco depois e que, de certa forma não, e que modificaram completamente e trouxe um novo paradigma pro consumo de música, consumo de arte. Lembro da capa também, meio que uma pintura, uma mulher seminua, né, com os seus expostos e tipo um gorila, tipo uma não um gorila, mas uma fera vindo atacá-la, assim. Eu ficava olhando e eu criança não sabia muito de sexo, mas sabia que isso tinha a ver com isso de alguma forma. Nesse álbum, além dos elementos que ele já carregava nos outros, a gente também tem algumas influências aí de música latina, o que é massa porque cada álbum vai trazendo mais elementos. E olha, dessa lista desse álbum, eu disse a ela, a clássica é uma partida de futebol que abre o álbum, né? E assim, acho que essa música aí, Garota Nacional, eu também assisti o clipe escondido na MTV, porque tinha a mulher mostrando os seios e pronto, isso aí pra mim já era uma grande coisa. Já de entrando na adolescência, mas desse álbum eu lembro de Zé Trindade também, de ter ouvido bastante, então Seu. E são músicas, o que é interessante, porque o Skank parece que ele entrega nos álbuns deles, eles entregam a parte comercial do que tem que ser vendável, né? Tem que vender, o que é mais acessível, digamos assim. E sempre lá pelo final do álbum você encontra umas pérolas assim que são inseridas lá e que tá lá quietinho, te esperando, e tem muita de experimentação ali, sabe? Umas timbragens diferentes, interessante. Vamos pro próximo álbum, que é exatamente o Siderado, de 98. O que é massa é que é bem planejado, assim, 92, 94, 96, 98 e 2000, né? Pelo menos até 2000, de 2 em 2 anos um álbum, essa periodicidade. O Siderado é de 98, além dos elementos anteriores, ska, o reggae, o pop rock, e aí ele já sai um pouco a música latina e entra o rock alternativo um pouco mais. Já é o início de inserir baladas, na minha opinião, já tem um pouco das influências do rock inglês, já tem Resposta já é desse álbum, a gente tem Siderado também, que eu sempre curti. A Resposta tem outra relação afetiva com o clipe, a timbragem da música toda, não só da bateria. E esse é o Siderado de 98. E aí em 2000 a gente tem o Maquinarama. De certa forma é uma marca registrada também do Skank. Os álbuns com um nome só, né? É outro álbum pra mim que tem uma capa que pra mim é identificável logo de cara. O álbum saiu em 2000, mais pautado no rock alternativo e no pop rock. Aqui a gente tem das performances do Haroldo, o que eu curto muito, e que grande parte das músicas marcantes dessa turnê estão nesse álbum, como por exemplo Canção Noturna, Balada do Amor Inabalável, Três Lados. Ela Desapareceu, que é uma das músicas preferidas minhas da banda. Eu lembro até de o Skank lançava o álbum e depois saíam umas coletâneas, assim, coletânea da Claro, lança um CD com músicas ali, sabe? Esse álbum também tem a própria música que dá título ao álbum, Maquinarama, e Ali, também uma das minhas preferidas da banda. Lembro do ao vivo em Ouro Preto, pra mim é icônico aquele show. 2003 foi quando é importante pra mim esse álbum, porque foi o álbum em que eu tava raciocinando música, assim, eu já tava envolvido nesse grau, assim, e começando a desviar a atenção para querer aprender algum instrumento, para ver se eu podia fazer isso também, ser músico, e eu nem pensava em bateria ainda. Cosmotron saiu em 2003, esse álbum eu ouvi de cabo a rabo, de trás para frente, Dois Rios. Eu curto muito também, sinceramente, eu acho que esse álbum, ele seria um álbum para eu analisar o álbum, assim, para fazer um episódio da série dentro das batidas. Eu acho que seria o Cosmotron. Inclusive ele completou 20 anos esse ano, né? Esse episódio tá sendo gravado em 2023. Caralho, 20 anos já. E aqui eu podia falar tudo, porque eu curto muito da timbragem do álbum, o som de bateria do Haroldo também, a mix de bateria. Enfim, Amores Imperfeitos, Dois Rios, que pra mim é clássica. A gente tem Vou Deixar, que pra mim é aquela concessão do comércio, assim, ó, tipo assim, toma aqui, vende isso aqui. Mas é outro álbum que tem aquelas pérolas lá no fim, sabe? Os Ofendidos, Um Segundo. Abrindo o álbum pra mim é muito foda, Supernova. Temos também As Noites. É um álbum, inclusive, que eu lembro muito da minha irmã, porque ela curte muito. Ela curte o Skank, ela curte muito esse álbum. De vez em quando eu tô próximo dela, ela tá ouvindo. E lembro também, é uma capa muito marcante pra mim também, porque eu lembro na época em que o pobre aqui, ele tem acesso tardio
a consumir música, a consumir arte, eu lembro que a gente chegou a comprar um CD, velho, e aqui na feira de casa, numa feira que tem no bairro, aqui na zona norte de Recife, em que a gente chegou a comprar esse CD pirata, assim, os caras imprimiam a capa tudo direitinho, e a gente comprou esse nessa feira e já tem aquela cara toda de Beatles, né? Aquela influência do rock inglês desde a capa até as músicas. Outro elemento interessante nesse álbum é que já tem elementos também, além do rock, temos também traços de MPB. Em 2006 saiu Carrossel, eu tava procurando uma continuidade do Cosmotron. De certa forma eu recebi isso, porque tem músicas que eu curto muito. Aqui ele já, enquanto ingrediente diferente, é um álbum que puxa um pouco mais pro folk, digamos assim, tem mais coisas acústicas. E na performance do Haroldo, pra mim aqui, o som da sua voz, pesada, densa, eu curto esse estilo. Mil Acasos, Garrafas, Panorâmica. E ao mesmo tempo, mais uma vez, tem aquela música pra vender, que é, na minha opinião, uma canção é pra isso. E no fim, enquanto pérola, aquelas coisas escondidas, Um Homem Solitário, que eu acho muito massa também a sutileza das coisas e como é executada. 2008 saiu Estandarte. Esse álbum eu já não consumi tanto, mas é mais focado no pop rock mesmo. Mas tem um dos grandes sucessos da banda que ainda gosto dela, toco pra caramba em rádio, lembro bem. E Sutilmente também, que dispensa apresentações. Em 2014, esse álbum foi o que eu menos ouvi. Eu acho que eu ouvi uma ou duas vezes só na íntegra. Eles já conseguiram misturar um pouco mais do rock, da música alternativa, conservando o folk do estandarte, mas inserindo também elementos de reggae lá de trás. Essa eu ouvi muito pouco mesmo. Eu lembro da música Esquecimento, de ouvir em Uber, no carro, assim, no rádio, mas também não fiquei muito preso, né? Não consumi tanto assim. Para falar sobre os outros álbuns, o Skank tem o MTV ao vivo de 2001, o show no Multishow no Mineirão em 2010. A apresentação de 2012 no Rock in Rio também foi registrada. E em 2018 a gente tem o registro do Os Três Primeiros, que é um álbum gravado em 2017, lá no Rio de Janeiro, no Circo Voador. DVDs a gente tem esse da MTV, tem o Videografia, que vai de 94 a 2001, o Multishow ao vivo de 2004 e de 2010, o do Rock in Rio e os três primeiros também. E aí a gente tem trilha sonora de novela, que é muita música em várias novelas, mas para você ter noção do quanto tocava o Skank, e que as novelas da Globo foram muito importantes nesse sentido. Eu acho que foi, na verdade, uma parceria muito bem sucedida entre o Skank e a Rede Globo. Mas das músicas, Gentil Loucura, Homem que Sabia Demais, Chega Disso, Pacato Cidadão, Tão Seu, É uma Partida de Futebol, Mandrake e os Cubanos, Balada do Amor Inabalável, Rebelião, Acima do Sol, Dois Rios, Três Lados, Vou Deixar, Supernova, Pegadas na Lua, Um Mais Um, Mil Acasos, Uma Canção é Para Isso, Beleza Pura, Ainda Gosto Dela, Noites de um Verão Qualquer, Para-Raio, Fotos na Estante, De Repente, Presença, Ela Me Deixou, Saideira, Esquecimento, Te Ver. Eles fizeram uma versão também de A Hard Day's Night, dos Beatles, Saideira, Algo Parecido e Garota Nacional. E para encerrar esse episódio, já agradecendo a você pela presença até esse ponto, até o finalzinho, uma coisa que eu deixei para destacar aqui no final mesmo, que eu achei massa do Haroldo e que serve de aprendizado, acho que para todo mundo que toca ou que não, mas essa consciência de estar em coletivo e fazer parte de um grupo. Isso porque ele falou que ele raciocina a bateria do Skank como jogar pra música. É como você jogar em favor do time. E em alguns momentos, inclusive, o protagonista tá até no baixo, se for falar ali da cozinha da banda, em que ele cede em favor do Lelo no baixo, por exemplo, para poder dar destaque. E no fim das contas ele tem noção de que quem ganha é a música, no fim das contas. É a banda, são os fãs. E mesmo pensando assim, mesmo agindo assim, o Haroldo ele tem o seu espaço, ele tem a sua assinatura na música brasileira, na música pop como um todo, e é um dos caras que fizeram diferença para muita gente, influenciaram muitos bateristas, muita gente começou a querer tocar a parte deles. Eu acho que esse pessoal não tem nem noção muitas vezes do que estão fazendo, né? Se você pegar os bateristas da geração dele, o Funk do Jota Quest, são verdadeiras portas de entrada também, e quanto mais os caras se mantêm na ativa, para mim é vitória em cima de vitória, assim. E para mim também é um exemplo de banda que venceu, assim, que foi bem sucedida
no que se propôs a fazer e fez de tudo, tocou em tudo. Tocou em todos os lugares mais importantes do país e fora dele também, alguns lugares fora dele também. E eu até fiquei pensando pra onde mais que a banda iria também. Porque alcançaram muita coisa, conquistaram um espaço, não só na história da música brasileira, não só na história do pop, mas mais uma vez, fizeram trilha sonora de muita gente e é praticamente um membro, sabe? Alguém que tá ali sempre junto com você. As músicas sempre convivem com as pessoas. Conquistaram de fato um espaço no imaginário popular. É uma banda que parece que nunca vai acabar, na verdade. Foi uma despedida, mas parece que vai continuar por aí rolando. E acho também que bateram num teto, digamos assim. Se você quiser pensar assim, sabe? Fizeram tudo, pô. Tudo podia ter sido feito. Experimentaram em tudo. E é uma saída até digna, muito digna e muito honesta com os fãs e com o público, muito bem conduzida também, sabe, sem grandes surpresas nem estresses, e tudo muito bem planejado, prova da carreira da banda que também foi levada dessa forma, da melhor forma possível e com a melhor condução possível. Então, esse foi o episódio do Repercuta Podcast 79, descrevendo um pouco do estilo do Haroldo Ferretti. É a minha homenagem aqui ao Skank, ao Haroldo e principalmente a música pop como um todo. Eu tenho que confessar que eu encontro comigo mesmo com o Jade dos 15, dos 16, dos 8 anos, dos 10, dos 8, dos 10, dos 15 anos e o Jade dos 16 anos, quando quis começar a tocar bateria também. Isso faz uma diferença danada. Espero que tenha curtido esse episódio. O Repercuta segue em frente. Mais episódios virão, as ideias ficam pipocando na cabeça e eu vou sentando a bunda na cadeira e vou produzindo, estudando, também tem que estudar bastante para trazer conteúdo de fato e não só ficar em achismo, e poder contribuir comigo, para mim, pela minha satisfação, e com vocês que vêm acompanhando o meu trabalho, algo que eu tenho que agradecer demais a todas e todos vocês que vêm aqui me escutando e vêm dando feedback, sugestões, reclamações, enfim. É isso. A gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta.